Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um vídeo de noções de administração. Hoje vamos falar da teoria dos dois fatores de Frederic Resberg, tá? É uma das mais importantes teorias de motivação para concursos públicos. Sabe que nossos vídeos são sempre direcionados para concursos. Baixa o PDF, dá o like aqui no vídeo e te inscreve que a gente vai colocando aí vídeos sempre bem direcionados, muito objetivos e detalhados para te ajudar na aprovação no teu concurso público, tá? Pessoal, teoria bifatorial de Resberg, tá? Teorias de conteúdo. Eu até coloquei uma perguntinha aqui para eu ler antes de eu ler a teoria. Na sua opinião, o salário motiva a pessoa no trabalho? O salário é um fator motivacional? Eu posso dizer que essa resposta é o motivo, tá, dessa aula para concurso público, tá? Nós vamos falar e vamos ver que o salário não é um fator motivacional. Fica comigo, tem que ser aos poucos, tem que ser detalhado. Nós vamos aprofundar. Tem questões aqui que eu coloquei que, se você souber só o básico, você não mata, tá bom? Teoria dos dois fatores. É uma teoria motivacional. Nós estamos vendo uma série de teorias motivacionais proposta por Frederic Resberg, que aborda a situação de motivação e satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. O objetivo dessa teoria é buscar entender quais são os fatores que causam satisfação e quais são os fatores que causam insatisfação no ambiente de trabalho. Nós vamos ver que satisfação e insatisfação, uma não é o oposto da outra. Por exemplo, você está satisfeito com a nossa seleção de futebol? Aí você diz assim, não, eu não estou satisfeito. Então quer dizer que você está insatisfeito? Não, Petrônio, eu não disse isso. Eu disse que eu não estou satisfeito. Mas isso não implica dizer que eu estou insatisfeito. É mais ou menos essa lógica da teoria do Resberg que a gente vai trabalhar aqui. A teoria bifatorial foi desenvolvida com base numa pesquisa feita por Resberg nas fábricas, tá? Na qual ele questionou vários empregados sobre as situações na organização que os deixavam bem ou mal, que os deixavam satisfeitos ou insatisfeitos. Pediu também que essas pessoas descrevessem esses momentos de satisfação e insatisfação e assim criou categorias para estudo. Duas categorias, tá bom? Que nós vamos ver que são os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Mas antes, qual a base? Qual o pressuposto da teoria dos dois fatores de Resberg? A partir dos resultados da pesquisa, Resberg afirmou que insatisfação não é necessariamente o sentido oposto da satisfação, visto que nem sempre a eliminação de condições insatisfatórias no trabalho ocasionará insatisfação. Por exemplo, o salário baixo, ele é uma condição que leva à insatisfação. Mas mesmo quando aumenta-se o salário, um bom aumento, isso não leva necessariamente à satisfação, à motivação. Assim passou-se a considerar que o oposto de satisfação é não satisfação e que o oposto de insatisfação é não insatisfação, tá? Eu não vou adotar que satisfação é o contrário de insatisfação. Então, tu estás insatisfeito com as aulas que estão acontecendo aos domingos? Tu estás insatisfeito? Não. Então, quer dizer que está satisfeito? Também não. Ó, uma não é a oposição da outra.
Eu estou satisfeito, qual é o contrário? Não satisfeito. Eu tenho insatisfeito, não insatisfeito. E é dessa ideia que nós vamos ver que tem fatores que estão relacionados à satisfação e outros fatores diferentes que estão relacionados à insatisfação. É mais complexo, tá, do que se imagina. Não pode só decorar o básico, como eu tenho dito aqui. Para Herzberg, havia 2 tipos de fatores que direcionavam o comportamento dos trabalhadores: os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos ao trabalho. Bem, eu puxei aqui uma explicação que eu considero importante do professor Hidalberto Chiavenato. Ele diz assim: a satisfação no trabalho ou no cargo que ocupa na empresa tem a ver com conteúdo ou das atividades que desafiam ou estimulam o funcionário. São os chamados fatores motivacionais. A satisfação tem a ver com o conteúdo do cargo. Tem um emprego, o que vai fazer? É para quebrar pedra. Papai, esse conteúdo é ruim, hein? Não, é para ministrar aula para concurso público. Estou na área, estou feliz, estou motivado. Pois é, a satisfação tem a ver com o conteúdo do cargo, tá? As tarefas que vão ser executadas ali. Já a insatisfação tem relação com o contexto do cargo, com o ambiente, o salário, as condições de trabalho, o clima organizacional, o estilo de liderança. A insatisfação tem relação com o contexto, com a realidade da organização, do ambiente organizacional, do salário, dos colegas, etc. São os denominados fatores higiênicos. Então a gente tem os fatores motivacionais, que são aqueles que levam à satisfação. E nós temos os fatores higiênicos, que são aqueles que levam à insatisfação. Vamos lá. Fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, fatores exteriores ao trabalho. São aqueles, fatores higiênicos são os fatores que levam à insatisfação. Se localizam no ambiente que rodeia o indivíduo e se referem às condições dentro das quais ele desempenha seu trabalho. Não estão sob o controle do indivíduo, pois são administrados pela empresa. Fazem parte desses fatores, por exemplo, estilo de supervisão, um líder mais autocrático, mais democrático, mais liberal, o salário. Esse é o mais importante de todos. O salário, ele é o principal exemplo de prova para fatores higiênicos. Salário não é um fator motivacional. Relações interpessoais, políticas de recursos humanos, tá? Tudo isso é fator higiênico. Então, se o salário, daqui a pouco eu vou explicar melhor, se o salário ele é bom, ele vai fazer com que eu não fique insatisfeito no cargo, tá? Se o salário tiver muito bom, quer dizer que eu não vou ficar insatisfeito, mas não necessariamente vai fazer com que eu fique satisfeito, porque são outros fatores que são motivacionais. Quando eu digo necessariamente, é porque não é uma coisa tão exata, mas para a prova você vai ter que raciocinar que o salário é um fator higiênico. Tem a ver com a insatisfação. Insatisfação, tá? Ou desmotivação, se quiser. Agora, o fator motivacional tem a ver com a satisfação ou com a motivação, se quiser. Fatores motivacionais são fatores intrínsecos que levam à satisfação. Então, são os fatores
intrínsecos que levam à satisfação. Estão relacionados com o conteúdo do cargo ou com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. A pessoa gosta muito de medicina e ele vai trabalhar como médico. Uma área, ele passou no concurso, por exemplo, para técnico judiciário, mas conseguiram colocá-lo no local que ele vai trabalhar na área de medicina, de enfermagem. Então ele vai ficar mais feliz, mais motivado, mais satisfeito. Os fatores motivacionais, eles estão sob o controle do indivíduo, enquanto os fatores higiênicos não estão sob o controle do indivíduo, estão sob o controle da organização. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo. Englobam sentimentos de autorrealização. Autorrealização. Me sinto realizado ministrando aula, colocando vídeo no YouTube, os comentários de vocês. Isso é é autorrealização para mim. Crescimento individual, reconhecimento profissional. Tudo isso, vejam que são coisas mais subjetivas, mais intrínsecas, mais internas. Quer dizer, o que satisfaz a pessoa não é o que a deixa satisfeito, não é o salário. O salário previne a insatisfação, tá? É reconhecimento, é crescimento, é realização pessoal. É isso que é um fator motivacional. Bem, mais uma vez, eu vou colocar várias telas, cada uma aprofundando e puxando para algum fator para provas de concurso. Os fatores higiênicos, eles influenciam a insatisfação. Já os fatores motivacionais, eles influenciam a satisfação. Higiênicos influenciam a insatisfação. Ou seja, tem capacidade, se forem desfavoráveis, por exemplo, o salário. O salário sendo desfavorável, tem o que? A capacidade de causar o desprazer dos funcionários. Então, o salário é um fator higiênico. Então, o salário, sendo ele desfavorável, tem a capacidade de causar o desprazer dos funcionários, a insatisfação. Na contrapartida, caso sejam positivos, um bom salário, não fazem brotar o contentamento dos mesmos. É tipo assim, é para quebrar pedra. Tô sem salário, tô sem emprego. É para quebrar pedra. Beleza, eu odeio quebrar pedra, mas o salário é bom. O salário é bom. Então eu vou lá quebrar pedra, tá? O que vai acontecer isso aí? Como o salário é bom, ele vai ter a capacidade, entendeu? De não me deixar insatisfeito. Mas mesmo sendo 20 mil reais para quebrar pedra, eu não vou trabalhar satisfeito, motivado. Eu vou fazer pela grana, tá? Mas se tivesse outro tipo de tarefa que eu gostasse mais de fazer, com certeza eu ia abandonar. Então, o fator higiênico tem a ver com a insatisfação. Se ele é desfavorável, tá? Ele tem a capacidade de causar a insatisfação do funcionário. Mas se for favorável, esse fator higiênico ambiental, ele não faz brotar a satisfação do empregado. Por outro lado, o fator motivacional influencia a satisfação. Ou seja, a presença desses fatores, por exemplo, um ambiente em que eu faço o que eu gosto, que eu me sinto realizado. Então, a presença desses fatores causa satisfação. Eu fico muito satisfeito. Entretanto, sua ausência não causa necessariamente insatisfação. Não, eu gosto mesmo de engenharia, mas eu vou ser técnico judiciário, área administrativa. Isso não quer dizer que eu vou trabalhar insatisfeito. Não. Então, por quê? Porque trabalhar no que eu gosto, me sentir realizado, é algo que leva à satisfação. Mas não necessariamente, tá, tem a ver com a insatisfação. Para Herzberg, a tarefa dos gestores, dos gerentes, seria remover os fatores higiênicos que criam insatisfação. Então, professor, o salário não motiva, então não liga para o salário. Negativo. Tem que melhorar o salário para que o funcionário não fique insatisfeito.
Que adianta eu trabalhar no que eu gosto, por exemplo, na engenharia, mas ganhando muito pouco? Eu vou trabalhar insatisfeito. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Os gerentes têm, o ambiente tá ruim, o clima organizacional tá ruim, ou mesmo o clima tá muito quente, o ambiente na empresa, ar-condicionados quebrados. Isso tudo são fatores higiênicos que podem levar à insatisfação dos funcionários. Então, claro que não motiva. Se colocar o ar-condicionado, o clima de montanha, não vai motivar, mas vai impedir a insatisfação do pessoal. Olha, nessa tabelinha, a gente tem aqui, no lado esquerdo, fatores motivacionais ou fatores satisfacientes, e do outro lado, os fatores higiênicos, insatisfacientes. Os motivacionais têm a ver com o conteúdo do cargo. É para quebrar pedra? É para ministrar aula? O fator higiênico tem a ver com o contexto do cargo, o que está em torno do cargo. Quanto ganha? Quanto ganha? Entendeu? Quantas horas de trabalho isso aqui? Como é a chefia? Eu vou ter autonomia? Não vou ter contexto. Ou seja, o fator motivacional tem a ver como a pessoa se sente em relação ao seu cargo, as tarefas que ele vai fazer. Já os fatores higiênicos têm a ver como a pessoa se sente em relação à sua empresa, como é a chefia, paga bem, paga mal. Exemplos de fatores motivacionais. Um dos mais importantes para a prova, o trabalho em si. Ou seja, fazer coisas que eu gosto de fazer. Realização ou autorrealização, me sentir realizado com o que eu faço. Reconhecimento, ser reconhecido no meu trabalho, ser elogiado, progressão profissional, crescimento, possibilidade de crescimento, crescer. Isso é motivacional. Responsabilidade, pessoal. Me sentir responsável por alguma coisa. É engraçado, o salário não motiva, mas a responsabilidade sim. Eu me senti responsável por esse projeto. Eu sou o responsável. Isso me motiva. Isso motiva. Um bom salário apenas impede que eu desmotive. Exemplos de fatores higiênicos. Condições de trabalho, por exemplo, temperatura, ambiente, segurança, saúde, administração da empresa, o estilo de liderança, salário, relações com o supervisor, benefícios e serviços sociais, plano de saúde, entre outras coisas, tá? Todos fatores higiênicos. Muita atenção para a questão do exemplo do salário, tá bom? Herzberg entende que o maior fator motivacional para o homem está dentro do seu próprio trabalho. É o trabalho em si. Ou seja, acredita que a relação de uma pessoa com seu trabalho é básica e que as atitudes tomadas podem refletir no seu sucesso ou no seu fracasso na empresa, tá bom? E para encerrar essa parte teórica, pessoal, vamos falar de enriquecimento do trabalho, tá? Por quê? Porque o enriquecimento do trabalho tem uma relação muito direta aí com a teoria do Herzberg, tá bom? Outro conceito que Herzberg trouxe foi em relação ao enriquecimento do trabalho, que tem um impacto significativo na motivação dos colaboradores de uma empresa. São coisas que um gerente pode fazer para deixar um colaborador mais motivado. Trata-se do quê? Do aumento do salário? Enriquecimento do trabalho seria aumentar o salário? Não. É o aumento do conhecimento e das habilidades de um indivíduo no seu processo de trabalho. Pode acontecer o enriquecimento vertical e o enriquecimento horizontal. Ambos levam à motivação. Enriquecimento do trabalho. Enriquecimento vertical, aumento do grau de dificuldade no trabalho. Enriquecimento horizontal, diversificação de tarefas e atribuições. Uma pessoa tem um cargo que ela faz a mesma coisa o tempo todo. Você vai lá e enriquece o cargo dela, oferecendo mais outras tarefas, uma variedade maior, mais responsabilidades.
Isso leva à motivação, tá bom? A satisfação. Também fazer trabalhos um pouco mais difíceis, são trabalhos muito simples, você eleva o nível e a pessoa vai ficar mais satisfeita. O enriquecimento do trabalho, portanto, é capaz de manter o funcionário envolvido em todo o processo de trabalho, do início até a avaliação de resultados. Por meio de tarefas e obrigações mais complexas e desafiadoras, o profissional consegue colocar em prática os seus conhecimentos e, dessa forma, os níveis de motivação são elevados, vão para cima, tá certo? Ele se desafia. Essas tarefas desafiadoras, elas são importantes para motivação. Bem, então vamos fazer os exercícios. Agora sim, devagarinho, a gente vai ver se a gente aprofunda o assunto. Vamos bem do básico e vamos avançando. Antes eu queria convidar você a conhecer, eu tenho vários cursos no meu próprio site, petroniocastro.com.br. Minhas aulas são também utilizadas na lojadoconcurseiro.com.br. Eu sou diretor da Loja do Concurseiro, mas se você quiser um curso bem individualizado, né, por avulso, você só encontra no site petroniocastro.com.br. Curso de administração, arquivologia, administração de materiais. Temos Quebrando a Banca FGV, Quebrando a Banca OCP. Estamos lançando muitos Quebrando a Banca de muitas bancas, tá? FCC, Sebrasp. Dá uma olhadinha lá, tá? Vamos começar. Nossa primeira questão, ela diz o seguinte: Frederic Resberg formulou a chamada teoria dos dois fatores para melhor explicar o comportamento das pessoas em situação de trabalho. Esses dois fatores são especificamente, bem, tem que começar do básico, né, pessoal? Teoria dos dois fatores são os fatores higiênicos e são os fatores motivacionais, tá? Então, cai questão boba? Sim, cai. Fatores higiênicos e fatores motivacionais. Vamos para a segunda questão. Nossa segunda questão diz assim: de acordo com a chamada teoria dos dois fatores, Resberg aponta a ideia de que no campo motivacional, vamos lá, a motivação dos indivíduos objetiva satisfazer certas necessidades que vão desde as primárias fisiológicas até as mais complexas ou psicológicas. Não, isso não tem a ver com a teoria de Resberg, isso tem a ver com a teoria de Maslow, a teoria da hierarquia das necessidades. Tá? Teoria dos dois fatores de Resberg. Existem dois tipos de fatores. Os que causam predominantemente satisfação e os que causam predominantemente insatisfação. Esse é o nosso gabarito, tá? Aqueles que causam predominantemente satisfação são os fatores motivacionais. E os que causam predominantemente insatisfação são os fatores higiênicos. Por isso, ó, predominantemente, por isso que eu sempre digo, não necessariamente, mas predominantemente. Ah, professor, então quer dizer que o salário, um pouquinho de nada ele motiva? É como se fosse isso. Arredondando, não. Tá? Arredondando, não. Mas não está errado dizer predominantemente. Terceira questão. Segundo a teoria dos dois fatores de Resberg, como se classifica o salário? Fator higiênico ou fator motivacional? O salário é fator higiênico. O salário é um fator higiênico. Vamos para a quarta questão. Sobre a teoria dos dois fatores de Resberg, assinale a alternativa correta. Muito boa essa questão. Realização é um fator motivacional ou é higiênico? Realização é sim um fator motivacional, tá certo?
E reconhecimento, ser reconhecido. É um fator higiênico? Errado. Tá? Aqui também é motivacional. Tanto realização pessoal quanto reconhecimento são fatores motivacionais. Condição de trabalho, por exemplo, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado. É um fator motivacional negativo. É um fator higiênico. Pagamento, grana e segurança são fatores higiênicos? São. São higiênicos, sim. Não são motivacionais. Responsabilidade. Se sentir responsável por um projeto é um fator higiênico? Errado. Tá? Responsabilidade é o exemplo de fator motivacional. Política da companhia. A gente só contrata pessoas novas. Política, qualquer que seja política, é um fator motivacional? Não. Não, é um fator higiênico. O próprio trabalho, o trabalho em si, fazer o que gosta, é um fator motivacional? Sim. Relacionamento interpessoal, relacionamento com os colegas, é um fator higiênico? Sim. Então, encontramos a nossa resposta. E a outra, crescimento pessoal, é higiênico? Não. Crescimento é motivacional. Supervisão, chefia, é motivacional? Claro que não. Chefia, tá? É um fator higiênico. A única que está correta aqui é mesmo a nossa letra D. O próprio trabalho é motivacional e o relacionamento interpessoal é higiênico. Tá nessa tabelinha, ó. O trabalho em si é motivacional. Responsabilidade é motivacional. O salário é higiênico, relação com o supervisor é higiênico. Tudo bem? Quinta questão. De acordo com a teoria dos dois fatores, assinale a afirmativa correta. As questões vão piorando. Os fatores motivacionais reduzem a insatisfação. Mentira. Os fatores motivacionais não estão relacionados com a insatisfação. Estão relacionados com a satisfação. Os fatores motivacionais, tá? Eles aumentam a satisfação? Sim. Tá? Então, fator motivacional não combina com insatisfação. Fator motivacional combina com satisfação. Fator higiênico que combina com a insatisfação. A ausência de atendimento de fatores higiênicos gera insatisfação? Higiênico tem a ver com insatisfação? Tem. Está relacionado. Por exemplo, salário tem a ver com insatisfação? Tem. A ausência de atendimento. Eu quero um salário melhor. A ausência de atendimento aos fatores higiênicos gera insatisfação? Gera. Tá certo. Esse é o gabarito. Os fatores higiênicos geram satisfação? Não. Higiênico não tem a ver com satisfação. Higiênicos tem a ver com insatisfação. Vendo? Uma questão diferente. Para você aprofundar. Fundação Getúlio Vargas. Não pode ser só o basicão, não. A ausência de fatores motivacionais gera insatisfação? Pessoal, fator motivacional não tem nada a ver com insatisfação. O fator motivacional tem a ver com satisfação. Fator higiênico que tem a ver com a insatisfação. Os fatores motivacionais garantem a não insatisfação. Motivacional não tem a ver com insatisfação nem com não insatisfação. Tem a ver com satisfação e não satisfação. A palavra insatisfação não combina com o fator motivacional. Tá bom? Cuidado com esse tipo de questão, tá? Você precisa memorizar. Como eu falo na minha aula, é para você acertar a questão de concurso. Eu trouxe tudo aquilo que é necessário. Olha o trechinho da aula. O higiênico influencia a insatisfação. O motivacional é que influencia a satisfação. Higiênico, insatisfação. Motivacional, satisfação. Não pode inverter. Sexta questão. Nos anos 1990, as melhores empresas começaram a perceber
que as mudanças em sistemas tecnológicos só resultam em ganhos de produtividade quando se conjugam as mudanças no modo de administrar o comportamento organizacional, às novas tecnologias e ao sistema de motivação humana. A teoria dos dois fatores, ou teoria da motivação e higiene, de Herzberg, mostrou-se significativa no entendimento da motivação humana no trabalho. Com base na teoria dos dois fatores, é correto afirmar: nos fatores de motivação incluem-se as políticas organizacionais. Negativo. As políticas da empresa são fatores higiênicos. O salário pertence a um fator motivacional. Negativo. O salário não é um fator motivacional. O salário é um fator higiênico. A motivação resulta da natureza do trabalho em si. Morreu a questão. O trabalho em si é o fator intrínseco a ele, a satisfação, a realização, a autorrealização, entendeu? Fazer o que gosta, é isso. Níveis apropriados e elevados de fatores de higiene provocam motivação? Não. Fatores de higiene não provocam motivação, não provoca satisfação. Fator higiene apenas impede a desmotivação, impede a insatisfação. Os aspectos do trabalho importantes para necessidades de crescimento, como o salário e a supervisão, só são poderosos fatores motivacionais. Salário e supervisão são poderosos fatores motivacionais? Não, eles não são fatores motivacionais, eles são fatores higiênicos, tá? A motivação resulta da natureza do trabalho em si. Sétima questão. Segundo a teoria dos dois fatores de Herzberg, assinale a alternativa que apresenta um fator extrínseco. Extrínseco é a mesma coisa de que higiênico, tá? Fator de higiene, ou seja, o salário. O salário é extrínseco, exterior. Interno, intrínseco e interior é a realização, o reconhecimento, crescimento. Isso é motivacional. O salário é extrínseco, é um fator higiênico, tá bom? Oitava questão. Segundo a teoria dos dois fatores, proposta por Herzberg, são exemplos de fatores motivacionais no trabalho. Política da organização, negativo. Política da organização não é motivacional. Salário não é motivacional. Reconhecimento é. Realização pessoal é motivacional. Reconhecimento do trabalho é motivacional. Responsabilidade é motivacional. Letra B. Responsabilidade é. Condições de trabalho não é. Relações com os colegas não é motivacional. Realização pessoal é. Prêmio de produção não é. Relação com a chefia não é. Única alternativa que só tem exemplos de fatores motivacionais é a nossa letra B, tá bom? Não vai errar, tem aquela tabelinha, tá bom? Tá dando para perceber que na hora de fazer a questão não basta só o básico do básico. Nona questão da Universidade Federal da Bahia. A questão da motivação, a respeito da motivação, assinale a alternativa correta acerca da teoria dos dois fatores desenvolvida por Herzberg. Os fatores higiênicos estão sob o total controle do indivíduo. Negativo. Os fatores higiênicos, por exemplo, salário, as condições de trabalho. Não. Na verdade, os fatores higiênicos não estão sob o controle do indivíduo. Volta lá na aula que a gente tem isso. Os fatores responsáveis pela satisfação profissional são totalmente interligados e similares aos responsáveis pela insatisfação. Não, não são totalmente interligados e similares. Os fatores responsáveis pela satisfação são os fatores motivacionais. Os responsáveis pela insatisfação são os higiênicos. E eles não são totalmente interligados e similares. Negativo. A teoria dos dois fatores
assevera que a insatisfação do cargo é função do seu contexto, verdade, ou seja, do ambiente organizacional, do salário, da supervisão, dos colegas e do contexto geral do cargo, verdade. A insatisfação, ela é função do seu contexto do cargo e não do conteúdo, do que está dentro, e sim do contexto, do que está no entorno, o ambiente, o salário, a supervisão, os colegas. Esse é o gabarito. Agora, os fatores extrínsecos. Extrínsecos são os higiênicos. Referem-se aos sentimentos de autorrealização, Não, isso aqui são os intrínsecos. Intrínsecos, motivacionais. Eles que são sentimentos de autorrealização, crescimento individual, reconhecimento profissional. Os fatores higiênicos são responsáveis pela satisfação. Não, são os fatores motivacionais que são responsáveis pela satisfação do indivíduo. Tá bom? É a letra C mesmo, a única alternativa correta. 10ª questão. Apesar de criticada, a teoria dos 2 fatores de Herzberg influenciou em boa medida a prática administrativa e refletiu em... Olha que questão diferente. A teoria dos dois fatores refletiu em planos de incentivos aos trabalhadores, propostas de procedimentos motivacionais, programas de enriquecimento do trabalho, plataformas de aprimoramento laboral ou ponto de desenvolvimento profissional. Programas de enriquecimento do trabalho. Tá? Eu coloquei para a tua apostila ficar bem completinha. Pessoal, uma aula rápida, né? Concurseiro não pode perder tempo. Não deixa de deixar o teu comentário. Vou me esforçar para, sempre que possível, criar um vídeo aqui com um trechinho de matéria, sempre bem completinho, tá? Para que você possa ter uma visão melhorada, tá? Na hora que você vai fazer a questão, não faltar alguma informação. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!